Bom dia! Continuando com a nossa viagem, com a nossa meditação do livro de Mateus capítulo 5, nós estamos chegando no verso 13. E hoje o verso 13, eu quero falar algumas coisas interessantes desse verso. Vamos lá? Vamos ver o que a palavra de Deus está querendo nos dizer nessa manhã, nesse dia. Diz assim, Mateus capítulo 5, o verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Querido, o sal é valorizado por suas propriedades conservantes. E quando Deus chama seus filhos de sal, Ele lhes ensina que seu propósito é torná-los súditos de sua graça, é que eles se tornem agentes na salvação de outros. Eu estou aqui com um sal na minha mão, né? Você já percebeu que o sal sozinho, ele não tem um sabor agradável? O sal sozinho, ele é amargo. Mas quando você usa o sal em algum ingrediente, por exemplo, uma salada, por exemplo, na hora que você for preparar o feijão, o arroz ou qualquer alimento, e você colocando o sal, você misturando o sal nessas propriedades, o sal ele dá um sabor diferente. Mas por outro lado, se você for comer, por exemplo, uma salada, se você for comer um feijão, um arroz ou qualquer outro tipo de alimento, se não tiver o tempero, se não tiver o sal, também não fica bom. Qual é a conclusão que nós tiramos? Que o sal sozinho, ele não é tão bom quanto ele está misturado com os ingredientes, com os alimentos. Os alimentos também não são tão bons se não tiver a presença do sal. O que Jesus quis nos dizer aqui é que o objetivo de nós como cristãos neste mundo é ser o sal. Se nós somos cristãos, mas nós não estivermos comprometidos com a sua missão, se nós não estivermos comprometidos com a mensagem de levar salvação, de nos misturar com as pessoas, de viver em harmonia com as pessoas, mesmo que elas não tenham os mesmos princípios, a mesma religião, a mesma fé que nós temos, se nós não tivermos misturado com essas pessoas, que valor tem a nossa religião? Que valor tem da minha vida ser uma vida de cristão? Não tem valor nenhum. O propósito nosso neste mundo de sermos cristãos, de sermos chamados a ser cristão, é sermos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Não adianta você dizer ser cristão, mas se separar, se isolar das pessoas. Achar que você é o único salvo, que você é o único que pode ter a graça e o privilégio de ter um Deus na sua vida. Querido, ser cristão é ser o sal da terra. E o propósito do sal é justamente dar sabor, dar sentido naquilo que nós nos alimentamos. Como cristão, também temos um objetivo nesse mundo, é dar sentido na vida de outras pessoas, é ajudar outras pessoas a entender que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus presente, que Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. E isso é através de nós como agentes de salvação. Tem uma notinha aqui nesse livro que nós estamos lendo, né? Que diz o seguinte, olha, o sal deve ser misturado com a substância em que é posto. É preciso que penetre a fim de conservar. Assim, é com o contato pessoal e a convivência que as pessoas são alcançadas pelo poder salvador do Evangelho. Então, se você se considera o sal da terra, você precisa estar envolvido na vida de outras pessoas. É claro que princípios nós não negociamos. Princípios são princípios.
Nós devemos nos misturar com as pessoas, mas nós não devemos aceitar as coisas que estão ao contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. É como o sal. O sal, ele não perde a sua substância. O sal não perde o seu sabor quando é misturado com o feijão, com o arroz, com a salada. Quando você mistura o sal com esses ingredientes, ele continua sendo sal. E a função dele é dar o quê? Sabor. A nossa função na vida de outras pessoas é dar sabor, é dar sentido na vida das outras pessoas. Querido, o sabor do sal representa o poder do cristão. O amor de Jesus no coração, a justiça de Cristo penetrando a vida das pessoas. O amor de Cristo tem a natureza de se difundir e penetrar. Caso em nós habite, fluirá para os outros. Meu querido amigo, minha querida irmã, pense que a função do sal é dar sentido, é dar sabor. Você se isolar das pessoas, você achar que é cristão, mas olhar para as pessoas com um olhar de desprezo, com um olhar de ressentimento, com um olhar de indiferença, você não está cumprindo com aquilo ou com o propósito pela qual Deus te chamou. Um detalhe, ontem eu estava lendo aqui essa lição, nós temos uma lição da Escola Sabatina, né? Acho que a maioria de vocês conhece. E olha que interessante, querido. Quando você está no mundo, diz ser cristão, mas não vive uma vida alinhada com a vontade de Deus, com os princípios de Deus, é como se a sua vida fosse uma vida sem sentido também. É como se você estivesse no mundo pensando em servir a Cristo, que está servindo a Cristo, mas na realidade você vive uma vida sem sentido também. Diz o seguinte aqui, nesse livro que eu li ontem. Revelar o amor, a glória de Deus. Quando Moisés pediu para que Deus mostrasse a sua glória, Deus então passou diante dele toda a bondade de Deus. Ou seja, o caráter de Deus foi revelado para Moisés como sendo a glória de Deus. Nós estamos nesse mundo para representar a glória de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus. E olha o que esse livro aqui diz para a gente. A glória de Deus é o seu caráter. A terra estará cheia da glória de Deus quando estivermos cheios de seu amor e o nosso caráter for transformado por seu amor. Revelar o seu amor em nossa vida ajuda a demonstrar sua glória e seu caráter ao mundo. A última mensagem proclamada pelos 3 anjos no meio do céu a um mundo envolto em trevas espirituais temam a Deus e deem glória a Ele. Não há glória em nossas obras. É isso que eu queria dizer para vocês. Não há glória em nossas obras. Justiça ou bondade. A mensagem da justiça de Cristo soará desde uma até outra extremidade da terra. Essa é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do 3º anjo. Deus, ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não poderá fazer. Quando nós nos entregamos a Cristo, Ele lança no pó da terra tudo aquilo que nós achamos que nós temos de bom, tudo aquilo que nós achamos que somos os melhores, e coloca dentro de nós o poder transformador na nossa vida, para que nós possamos agir com humildade, com bondade e com serenidade, quando se trata em nos comprometer no serviço de buscar outras pessoas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe e que nesse dia e durante toda a nossa vida possamos realmente ser o sal da terra, misturado com as pessoas, mas sempre com os nossos olhos e com nossos princípios moldados e alinhados com Deus. Oremos. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido bondoso conosco.
O Senhor tem nos dado condições de te representar nesse mundo. E nesse dia e durante toda a nossa vida, queremos continuar te servindo. Permita que teu Santo Espírito trabalhe em nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Bom dia. Que Deus te abençoe.